Quantas complicações existem num simples diálogo entre pais e filhos jovens, filhos que estão na fase da adolescência. E a temática que eu trago hoje aqui é exatamente sobre isso. O tema será: você fala grego e o seu filho fala latim? Onde será que vão chegar com esse tipo de conversa, de diálogo, de linguagem? Talvez a lugar nenhum. Ou ao lugar do afastamento, ao lugar de um não ter entendimento no outro, e realmente pais e mães falando gregos e o filho falando latim, linguagem tão divergentes, tão diferentes, e ninguém entende ninguém. Etapas diferentes de vida, contextos diferentes, objetivos, missões aí equivocadas, falta de entendimento, de compreensão. Parecem que não estão no mesmo barco. Pais e mães não estão no mesmo barco do tipo de diálogo, de conversa e de repertório desse filho. Quero falar com você sobre isso. Mas antes eu preciso dizer para você, pai e mãe, que está me acompanhando, minha audiência, eu agradeço imensamente o seu carinho com o meu trabalho, absorvendo todos os conteúdos que eu trago aqui, mas é necessário que eu lhe diga que muitos pais, mães estão acompanhando, visualizando, mas esquecem de dar uma curtida, de curtir. Se você gosta do assunto, curte, isso é importante para o engajamento, tanto do canal do YouTube quanto do Facebook, ou mesmo vídeos mais curtinhos também lá no Instagram, isso é muito importante, e que você também possa clicar naquele local onde está escrito inscrever-se no YouTube, para que você receba todas as notificações que eu vou postando, você não fique de fora, faça parte desse canal, você é bem-vindo, ou no Facebook, que você curta a minha página, venha seguir a página. E também tem outro ponto, a questão do compartilhar. Se você ouve um assunto tão interessante que lhe ajuda no relacionamento com seu filho jovem, certamente seu filho jovem tem vários outros amigos, você deve conhecer outras mães, outros pais que precisam também de uma ajuda, um socorro aí em diversos assuntos que trago aqui. Então compartilhe com o maior número possível, selecione as pessoas, inclusive. Você pode no Facebook selecionar as pessoas, no YouTube você tem condições de compartilhar e compartilhar inclusive na sua rede, tanto de Facebook quanto também do WhatsApp. Isso é muito possível. E quando você faz isso, o engajamento do canal toma uma forma muito maior, muito melhor. A rede de internet, ela entende que os vídeos estão sendo bem aceitados e visualizados, e o que acontece? A rede de internet divulga esses vídeos, esses conteúdos para o maior número de pessoas, senão fica restrito a um grupo muito pequenininho. E eu conto com você, eu libero daqui um conteúdo delicioso, esplêndido para você, para que você aprenda, e você daí me ajuda no engajamento do canal ou da minha página de Facebook. Isso é importante nesse momento para que a gente alcance o maior número de pais e mães, e eu possa, através da sua ajuda, levar essa missão de ajudar pais e filhos a entrarem no mundo jovem do seu filho sem perder a autoridade de pai e mãe. É muito agradável, muito bom, gostoso cuidar de filhos jovens e filhos adolescentes, mas é importante entender que existe uma autoridade, uma hierarquia de vida junto com os seus filhos jovens, e pais e mães entrando no mundo jovem sem perder a autoridade e direcionando tudo aquilo que é muito importante e necessário para essa etapa tão boa, uma etapa, eu digo que é uma etapa linda, primorosa. Porém, se não aprende, o difícil sempre será difícil. A gente vai tornar as coisas mais fáceis na medida em que a gente aprende. Então eu conto com esse apoio seu. Prosseguindo, estou falando aqui de uma complicação de diálogo. Inclusive, eu até fiz umas anotações para não esquecer nada e vou fazer um acompanhamento aqui. Eu quero falar da complicação que existe quando pais e mães vão falar, dialogar com esse filho.
quando chega da escola ou de uma saída com os amigos, ou quando sai do videogame, ou no momento que acorda, que tem mau humor, sabe? Diversos momentos. Quando chega em situações em casas de familiares, reuniões familiares, festas, locais em que o local por si só já é mais formal, sabe? Há muitas complicações nesse diálogo, nessa simples conversa. Eu falo simples porque no dia a dia há coisas simples a serem tratadas com o nosso filho jovem. Porém, esse simples parece que fica tão complexo, tão difícil, e a gente precisa facilitar as coisas e não dificultar. E o ponto que eu sempre reforço para os pais é entrar no mundo jovem do filho. É fundamental. Se o pai e a mãe não estiverem dentro desse mundo jovem, realmente você vai falar grego, seu filho vai falar latim. Vocês não vão se entender, não vai haver uma compreensão aí. Então, é muito importante entender que, apesar de existir uma hierarquia, pai e mãe são hierarquia de autoridade sobre a vida do filho, isso não importa a idade do filho, porque filho é sempre filho e pai e mãe é sempre pai e mãe. As coisas não podem ser invertidas, não é filho que fica como autoridade sobre a vida dos pais. Não. A correta ordem é pai e mãe e hierarquia de autoridade sobre a vida de seus filhos. Uma autoridade amorosa que rege, que determina, que direciona, porém em amor. E por ser em amor, existem alguns detalhezinhos que precisam ser aprendidos. Quando isso acontece, facilita tudo. O filho vai passar ali a escutar e você vai também entender o que seu filho está falando para você. Porque por vezes o filho fala uma coisa e você entende outra. Do mesmo jeito que quando você também fala, o filho também entende outra. E é isso mesmo, é gregos e latins, né? Ou seja, ninguém fala nada direito, ninguém fala coisa com coisa e não aproveita, sabe, esse momento de aproximação para realmente ter um diálogo, uma escuta, uma atenção correta nas necessidades que existem de forma saudável, nas necessidades que tem ali um formato, eu digo uma necessidade saudável, porque a necessidade do jovem nessa fase é uma necessidade saudável desde que a gente consiga direcioná-lo. Todas as nossas necessidades e transformações fisiológicas, emocionais ao longo da nossa vida são transformações, modificações saudáveis. Nós estamos em crescimento desde que nascemos, aliás, desde que fomos concebidos. Criança vai se transformando, se modificando. A gente vai falando sobre as diversas fases que há na infância. Chega na puberdade, pré-adolescência, adolescência. Cada fase tem suas próprias características e isso é saudável. Então, as necessidades reais próprias de cada fase são necessidades saudáveis. Você já ouviu falar disso? Necessidade saudável? Ou seja, vou explicar melhor. São características próprias do momento vivido em cada idade. Quando nós temos nossos 30, 40, 50, 60, 70 anos, isso prossegue. Nós, em cada momento da nossa vida, cada novo ano de vida, nós adultos também vamos tendo outras necessidades. Uma pessoa de 40, 50 anos não tem as mesmas necessidades que uma pessoa de 20, 25 anos, 30 anos. Já teve um amadurecimento, já teve um direcionamento, alguns objetivos alcançados, outros não. Há uma grande transformação que vai acontecendo. Então, há sim necessidades saudáveis próprias da idade do seu filho. Então, não dá para ficar espantado com todas as novidades que surgem com a fase jovem, senão fica parecendo que nós estamos dentro de uma anormalidade, de uma patologia, que o filho ficou doente. E o filho não está doente, o filho apenas está jovem. Ele apenas está jovem com características peculiares, autênticas da fase jovem. E só isso, por si só, já é algo para ser muito bem cuidado e direcionado. É algo para ser ensinado, sabe, acolhido, dar aquele suporte necessário que o filho tanto precisa. E nessa questão da linguagem que eu falo aqui, porque quanta complicação existe na comunicação entre pais e filhos, eu quero apontar que pai e mãe são autoridades, mas não dá na juventude para ser assim. Pai e mãe, autoridade, quando fala, o filho cala e obedece.
não dá mais para ser assim. Não é pai e mãe fala, filho cala e obedece. Isso não dá certo na juventude. Talvez durante a infância, ainda que de forma equivocada, um pai ou uma mãe dá uma regra, uma ordem ao filho e esse filho precisa se calar e obedecer imediatamente. Há circunstâncias até que corretas para isso, quando o pulso firme precisa existir e o ponto final é sim do pai e da mãe, quando as coisas já estão necessitadas de uma firmeza assim, mas na juventude há um jovem que já aprendeu algumas coisas, que já tem amadurecimento, vivências próprias até aquele momento da idade e já emite opiniões próprias, críticas, tem um senso crítico muito diferenciado de sua infância. E quando pai e mãe falam, filho cala e obedece, isso não funciona muito bem, porque o filho pode até calar e obedecer, mas ele vai obedecer talvez com raiva e se afastando. Então, o melhor caminho é falar sim, dar o ponto final sim, mas com significado, dando sentido ao filho. É preciso falar uma forma de linguagem que o filho entenda, porque não basta obedecer, é necessário entender o porquê é necessário aquela obediência e qual o sentido, qual o significado, que resultados vão surtir dali. Porque o que ocorre muitas vezes é que repetidas vezes, muitas e muitas outras vezes, pai e mãe vai precisar fazer o filho calar e obedecer, porque não houve aprendizado. E isso é triste, porque chegará ao final da adolescência sem aprendizado, apenas obedecendo. E nós queremos um filho que tenha autonomia, que tenha autorresponsabilidade, que saiba discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, não é assim? Entre o feio e o bonito, entre esses opostos que a gente quer que o nosso filho saiba, que tenha logo um conhecimento, um amadurecimento a respeito disso. E adianta só o filho obedecer sem entender? Não adianta. Na infância, lá bem menorzinho, em algumas circunstâncias tínhamos que fazer o filho ter obediência por respeito, ainda que não tivesse ali um entendimento. O ideal é sempre o filho ter um entendimento, ter significado a respeito daquilo que vai ser feito ou falado ali. Porém, se ainda que na infância não houvesse um entendimento completo, porque depende da questão dos amadurecimentos dessa etapa de infância, chegando na idade jovem, muitas coisas já poderiam ter sido aprendidas e às vezes não foram ainda, porque pai e mãe falam grego e filho fala latim. O pai e a mãe ainda não entrou nesse mundo do filho. Se é a etapa de infância, existe um repertório próprio da infância e geralmente os pais estão lá, porque tudo vê, sempre acolhe, o olho está sobre aquela criança para que não se machuque, para que seja protegida e tudo mais. Então, em todo o tempo, nas 24 horas, os pais ou algum adulto responsável está direcionando essa criança e faz parte desse mundo infantil. Vai a uma festa infantil, fica lá aguardando, vai junto. Se é um momento de brincadeira, participa da brincadeira ou fica lá junto, olhando pelo menos. Já chegando na etapa jovem, parece que esqueceu que tem que continuar dentro do mundo do filho. Agora é uma outra etapa, outras características, outros aprendizados. É necessário ficar e entrar e ficar no mundo jovem, tanto quanto ter entrado e ficado também no mundo de infância do filho. O filho continua em progresso, de crescimento, de aprendizados. Então, é muito importante entender isso. Não basta apenas falar algo, dando uma ordem, o filho calar e obedecer. Lá pequenininho, em alguns momentos isso funcionou. Não era muito correto isso. O significado, o sentido sempre é muito mais importante para que a criança aprenda essa ação. Mas ok, em alguns momentos, algumas circunstâncias foram necessárias. Chega na vida jovem, esse jovem maior, mais vivência, mais amadurecimento, tem senso crítico, opinião própria, tem sua autenticidade, suas próprias características e N detalhes aí. E aí você quer que o filho apenas se cale e obedeça. Vai haver talvez alguma circunstância que vá ser necessário um empenho mais firme de um pai ou de uma mãe, em autoridade amorosa, nunca com ofensas ou ataques que denigram, que inferiorize e que até mesmo desrespeite esse filho, porque nosso intuito é educar, nossa missão é fazer com que o filho amadureça
e tenha uma juventude saudável. E temos que então entender que os repertórios são outros, as coisas mudaram, outros sentidos precisam existir para esses aprendizados do filho jovem, porque antes o pai e a mãe conhecia a maior parte, diria que até 100% dos coleguinhas de seu filho quando criança. Na juventude já não conhece mais todos os amigos, tem que encontrar algo num formato, estando dentro do mundo jovem, encontrar o formato de conhecer esse repertório para que, ainda que não veja os amigos, tenha como ter informações sobre esses amigos. Os assuntos que são tratados na infância têm um tipo de teor, de conteúdo. Chega na vida jovem, outros conteúdos, outras necessidades, outras características. Então, eu estou dizendo aqui de comparação entre um mundo infantil e um mundo jovem, para que o pai entenda, e a mãe também, que não é um bicho de 7 cabeças, é apenas um outro mundo, um outro repertório, uma outra etapa de vida. Mas se você não sabe conduzir esse caminho, não é? Aliás, a gente nunca sabe tudo, mas nós estamos num momento com o filho jovem que há necessidade de pai e mãe estar aberto, disponível para esse novo aprendizado. Quando nasce um filho, a gente organiza tudo para aquele filho, a gente cuida muito gostoso, muito bem, muito, sabe, com detalhes, durante toda a jornada de infância, os primeiros coleguinhas, né? A primeira forma de colocar sua própria roupa sozinho, aquela questão de cuidar do controle dos esfíncteres, que é trocas de fralda, ida ao banheiro, aí vai crescendo um pouco mais, aprende a compartilhar as coisas, a dividir, entrada na vida de escola, o primeiro dia da fase escolar, novas coleguinhas vão surgindo, novas brincadeiras e vai amadurecendo, compra-se brinquedos lúdicos direcionados para essa idade, sabe, um repertório delicioso, maravilhoso cuidar da infância também, que delícia! Uma casa que tem criança é uma casa alegre também. Mas eu também continuo dizendo que também na juventude, uma casa que tem um jovem também é uma casa alegre. E os apetrechos, ou seja, as ferramentas de educação para esse jovem também precisam existir. Só que num formato jovem, numa outra etapa de vida. E esse pai e essa mãe, que estava todo disponível, todo desprendido a estar no mundo infantil, agora também tem que amadurecer, crescer para o mundo jovem, entrar e conhecer o repertório jovem. Isso é muito importante. Apenas mudou de fase. Já, dentro de 9 anos, porque a fase da adolescência dura 9 anos, será a fase pré-adulta, e posteriormente a fase adulta, e essa fase de juventude vai desaparecer e você não terá mais que lidar com as ferramentas de significados e sentidos, direcionamentos, entrada, repertórios, esse mundo jovem. Tudo isso vai passar assim, muito rápido, e você vai perceber que já é um outro momento. Sabe, percebo mães e pais falando assim, como recentemente eu vi, cuidando de uma mãe com filhos já jovens, as crianças. Não são as crianças, são os jovens. Até aceitável dizer os meninos, as meninas, ok, mas são os jovens, não são crianças. Ninguém tá ali de brincadeirinha mais infantil, agora é jovem, é vida em transformação, modificações corporais, desejos da sexualidade. Criança não tem esse tipo de pensamento, é outra coisa, outro momento. A fase erótica da criança, essas vivências é bem no formato diferenciado do mundo jovem. Então não são mais as crianças, são os jovens, entende? São os adolescentes, são meus filhos da juventude, meus filhos que estão numa etapa muito diversificada, onde aprende a ter autonomia, liberdade, a fazer muitas coisas sozinho, entre aspas, porque nós estamos ali no apoio, no direcionamento. Então não dá para pai e mãe falar grego e filho falar latim.
Quando isso acontece e o filho está falando latim e os pais gregos, alguém vai falar latim com o seu filho. Alguém vai entender a linguagem do seu filho, vai entender o mundo dele, vai entender esse repertório e vai falar a linguagem dele. E o esperado é que seja o pai ou a mãe ou os seus substitutos. São adultos responsáveis. Porém, quando isso não acontece dentro de uma casa, de um lar, alguém vai substituir esse pai e essa mãe na linguagem própria desse repertório. Eu não estou dizendo aqui que pai e mãe tem que falar a mesma forma, a mesma palavra, fazer as mesmas coisas que o filho, mas estou dizendo que o pai e a mãe precisam estar dentro do repertório jovem, conhecer o repertório jovem, ter propriedade sobre aquilo que fala por vivenciar, estar junto. Porque na infância sabemos falar muito bem do parquinho, porque ficamos lá sentados com o pé na areia enquanto o filho fazia, né? Bolinho de terra, balançava no escorregador, a gente cuidava, não é assim? É necessário saber falar das coisas do mundo jovem também. Aí eu pergunto, o que é que você conhece do seu filho exatamente? Quais são as coisas que ele gosta? Que tipo de games? Se ele fala gíria, quais são as gírias? Você sabe o significado das gírias? Esse é um outro ponto do filho falar latim e você falar grego. Você conhece as gírias? Sabe o que é que ele quer dizer com certas siglas? Hoje os stickers estão aí, figurinhas, formatos de códigos de fala. A gíria, ela é passageira, não é para permanecer na vida do filho. Ela vem com um formato jovem, porque entre os pares, entre os colegas do mundo jovem, a gíria existe ali. E o filho não é um ET, ele precisa entender também o que o colega está falando, para que ele também converse na mesma linguagem. Mas a missão do pai e da mãe é observar se essas gírias não estão fora do limite, com contextos pejorativos, ofensivos. Nós vamos observar isso e sempre cuidando para que o filho dose, diminua a quantidade. Lógico, a gíria faz parte até do mundo adulto também, mas tem que ter todo um formato saudável. Se percebe que está fora do limite, a intensidade está muito forte e causa até aquele risco de lugares formais, o filho solta gírias na boca sem perceber, porque ela é momentânea do mundo jovem, mas se está também com excesso, a gente também vai cuidar num formato de autoridade amorosa, dizendo ao filho, na linguagem do filho, na forma que o filho vai ter como entendimento, de que algumas coisas estão excessivas e que precisa diminuir um pouco, para que ele não caia na armadilha de quando estiver em locais formais, escapar, falar de uma maneira onde ele vai ser visto de uma maneira inferiorizada, né? Não que gíria vá inferiorizar nesse formato, mas há algumas compreensões equivocadas e realmente direcionada num formato excessivo, pejorativo e ofensivo e desrespeitoso, a gíria nunca será bem-vinda. Mas entre os pares, com os colegas, num formato de que todos falem a mesma linguagem e dá para ter um entendimento ali, ok, há limite para todas as coisas. Mas fugiu do eixo, a autoridade amorosa entra em ação e direciona isso com o filho. Mas as gírias, as siglas, os stickers, as palavras, as frases em códigos são pertencentes a esse mundo jovem, mesmo que de forma transitória. E quando o pai e a mãe não entendem sobre isso, está falando grego e o filho falando latim. Não há conversa, não há diálogo. O filho vai ficar mal-humorado, nervoso, com raiva de algumas colocações desse pai e dessa mãe, se afasta e vai conversar com aqueles que o entendem. Nós não queremos afastamento, nós queremos aproximação. O filho precisa entender que pai e mãe, quando estão no mundo jovem, junto dele, não é para fiscalizá-lo, para estar ali para perturbá-lo, e sim para que haja ali uma aproximação e andem juntos, que o filho tenha um acolhimento, um direcionamento, um suporte, que o filho tem todo um suporte, vamos dizer assim, um escudo de proteção, até poderia dizer, de um pai e de uma mãe que está de olho em algumas coisas.
a gente não está fiscalizando, é diferente fiscalizar de supervisionar. Eu fiscalizo quando eu quero encontrar algo ali, fico no pé e não dou, sabe, não dou descanso, aquela coisa ruim demais, sabe, que acaba que maltrata. Mas quando eu supervisiono, eu estou ali, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou percebendo que alguma coisa não está legal. Nesse formato de sempre estar supervisionando o filho jovem, nós vamos perceber detalhes importantíssimos para direcionar esse filho, a fim de trazer a ele significâncias, sabe? Dar sentido a muitas coisas desse repertório jovem. Então, quando o pai fala grego, o filho também fala grego. Se pai e mãe falam latim, é porque o filho também está falando latim. É assim que deve ser. Ter uma linguagem acessível, compreensível, sabe? Que seja possível ter um entendimento. Ouvir as coisas, aliás, escutar, né? Não só ouvir no geral, mas escutar, uma escuta educativa, atenta, sabe? Que percebe que há algo importante a ser falado ali e algo a ser, sabe? Digerido, sabe? Introjetado, algo muito relevante para a sua vida. Quando pais e mães estão dentro do mundo jovem, respiram esse repertório do filho, fazem essa supervisão de modo saudável, reconhecendo as necessidades saudáveis, reais desse repertório jovem, não há problema algum o filho escutar seus pais e mães. Eles têm interesse em escutar o que a mãe ou o pai tem a dizer. É tão tranquilo, é tão assim, sabe, natural. O filho sempre se aproxima do pai e da mãe. Mãe, olha isso, pai, olha aquilo. Trouxe isso para vocês verem. Eu estava pensando em tal coisa. Olha isso aqui. Nossa, meu amigo falou tal assunto lá comigo. Olha esse meu game aqui. Olha aqui, não passo de fase. Estou aqui, vai, né? Vem me dar uma ajuda. Olha que interessante que eu encontrei aqui na internet. Olha essa música. Ah, eu sei que você não gosta muito, mas eu vou colocar um pouquinho alto aqui. Até avisa a gente, né? Meu filho, durante a juventude, umas músicas que eu falava que parecia uma enxurrada na minha orelha, né? Um zunido, vai estourar os tímpanos. Mas ele dizia, mãe, eu sei que você não gosta muito, mas eu vou pôr um pouquinho alto, eu encosto a porta aqui, tá? Que hora que eu vou ouvir essa música? Então, assim, aquela questão de aproximação, de falar até das coisas que a gente não gosta. Olha, mãe, eu sei que aquele amigo você não gosta muito, mas eu vou lá em tal lugar, na festa, eu vou estar naquele encontro com os outros amigos, lá no shopping, no cinema. Aquele amigo que você não gosta muito, que você acha que não é legal pra mim, ele vai estar junto. Mas fica tranquila, mãe, eu já sei me cuidar. Pode ficar tranquila, não vou ficar entrando na dele, não. Fica sossegada. Então, isso traz para nós uma calma, né? Uma segurança. O filho já posicionou quem é que vai estar ao lado dele e já posicionou também que ele já sabe se cuidar, que ele está levando para aquele local onde tem alguém ali que não seria tão ideal para estar junto dele, já está levando a nossa direção. A nossa supervisão já foi feita e o filho já acolheu, já digeriu, já absorveu. O filho, ele vai, sabe, se posicionar de acordo com o nosso direcionamento. Porque se o filho está falando latim e eu falo latim, ele vai me escutar e levar a sério o que eu falo. Agora, se eu falo grego e ele fala latim, o que eu falei, ele nem entendeu, foi nada. E quando está lá com aquele colega tóxico ou num lugar tóxico, como já acontece muitas vezes, porque os pais na idade da juventude já não conhecem mais todos os lugares que o filho vai, já não sabe. E mesmo que sabe o lugar onde o filho está, ele tem uma autonomia da juventude, uma onipotência juvenil de que tudo pode, de que nada vai dar errado, que tudo é possível, que ele é bom, que ele dá conta, que ele acaba às vezes saindo dali, daquele lugar e vai para outro e volta para onde você deixou e você nem sabe que ele saiu dali, foi para outro lugar, depois voltou no ponto de combinado para você buscá-lo, por exemplo, quando faz combinados de passeios. Então, a gente tem que supervisionar, direcionando a autoridade amorosa, falar para o filho realmente entender, compreender, com significado, com sentido. E aí, mesmo que esse filho saia do lugar que você imaginava que ele está, né?
que ele estivesse, ele vai sair, mas vai saber se posicionar, porque vai levar as orientações que tiveram significado, sentido para a vida dele. Vai levar lá para aquele momento em que ele precisa, tirar o seu bom tesouro do coração e dizer não para a droga, dizer não para alguns vícios ou para alguns comportamentos ilícitos. Dizer eu não vou, dizer eu não quero e se manter firme, porque até dizer eu não quero essa droga, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer sexo antes da hora ou de maneira errada aqui, falar o não até é fácil, difícil é manter, porque os colegas zoam, fazem bullying, tiram sarro, né? Querem inferiorizar, quer denegrir, desmerecer, e se o filho não souber o significado e o valor que ele tem, né? Se o filho não estiver com sua integridade, com sua boa autoestima organizada, com auxílio da supervisão desses pais que falam a mesma linguagem que o filho, né? Esse filho precisa ter uma estrutura organizada dentro dele ao ponto de manter esse não, ainda que ele seja xingado, denegrido, bullying, espizinhado, um monte de coisa, ele vai encontrar uma forma de sair dali, né? Meu filho mesmo passou por situações diversas, assim, estando em festas com os colegas, muitas vezes ele nunca bebeu, e os colegas armando arapucas para ele, né? E eu sempre na supervisão orientei, nunca pegue nada do amigo, se você vai tomar alguma coisa, deixa o seu copo em algum lugar, não pega, joga fora, nem que esteja inteiro, uma latinha de refrigerante, por exemplo. Esqueceu num balcão? Não toma mais, só toma enquanto estiver na sua mão, porque você não sabe se alguém colocou alguma substância ali. Não pegue latas, copos de bebidas na mão, porque alguém vai dizer que você estava tomando, pode fotografar. Hoje em dia todo mundo tem celular, então é fácil fazer uma foto, né? Lembro muito bem de uma circunstância em que ele foi a uma festa e os colegas sabiam na época, que agora ele tem 20 anos, mas na época acho que tinha 16, se eu não me engano, 15 para 16 anos. E um dos colegas, eu vou ao banheiro, Guilherme, você não toma conta aqui da minha bebida? Era uma lata de cerveja. E por não beber, o amigo, segura minha lata enquanto eu vou ao banheiro. O que meu filho fez? Põe aqui na mesinha, põe aqui que eu fico aqui perto cuidando, mas não preciso ficar segurando. Mas não pode segurar um pouco pra mim? Não posso. Põe aqui na mesinha, eu estou ocupado, estou segurando um copo. Ele tá gelado a sua latinha, põe aí que é melhor. Eu não vou deixar ninguém pegar não, pode ficar sossegado. Quer dizer, arapucas que são armadas, né? Para que o filho da gente seja denegrido, seja talvez tirado uma foto, não sei qual era a intenção dessa pessoa, mas o filho bem supervisionado sabe até de possíveis, prováveis armadilhas que possam vir ali. Parece ser algo simples? Não penso que é algo simples, porque é nesse exemplo simples que em outros momentos o filho sabe se posicionar, como também aconteceu durante toda a juventude do meu filho, de alguém oferecer droga e ele dizer não, se posicionar, manter o não. A questão do sexo ilícito em lugares, circunstâncias, pessoas difíceis, e ele dizer não e se manter firme na integridade, no propósito, naquilo que ele acredita como melhor para a vida dele, porque tem significado, porque tem valor, há detalhes que fizeram sentido para a vida dele. Mas isso porque sempre estive dentro desse mundo jovem. Se eu não estou lá, né, dentro do mundo jovem, se eu não percebo, como posso falar daquilo que não sei? Eu só vou conseguir falar daquilo que eu sei. Eu preciso aprender sobre o mundo jovem, na mesma medida em que eu aprendi sobre o mundo da infância do meu filho. É isso que os pais precisam, introjetar, muda o disco, né? Muda, desliga a parte da infância agora e liga a parte da juventude. O filho não é mais criança, o filho é jovem, outra etapa, outros aprendizados, outras situações. Até mesmo aqueles coleguinhas de infância parece que são outros tipos de pessoas, porque também têm seus contextos de vida, suas dificuldades, suas facilidades. São seres humanos, tanto tem boas qualidades quanto também tem más qualidades. E as coisas vão surgindo e vão acontecendo. Então, para finalizar esse assunto aqui, é muito importante, não fale grego e fique deixando o filho falar latim. Se o filho está falando latim,
vá falar latim com ele. Agora, se você não sabe falar latim, ensine o grego para o seu filho. Essa brincadeira minha aqui é apenas uma brincadeira para que você entenda, até uma forma lúdica, né? Esse formato que eu estou dizendo aqui. Mas é para facilitar para você, pai e mãe, que é necessário falar a mesma língua que o seu filho e ensiná-lo a falar a sua língua também. Porque a gente vai falar a língua do filho, mas não é para ficar na língua do filho somente. A gente vai entrar no mundo jovem do filho, mas também não é para ficar só no mundo jovem do filho. A gente também vai ensinando outras coisas, porque já já esse filho não é mais jovem, já já ele é um adulto. E se ele não aprendeu também a sair do mundo jovem, vai ficar um adolescente eternamente. Assim como eu também atendo no meu consultório, às vezes, pessoas de 40, 50 anos, eternos adolescentes que não amadureceram, têm vários percalços em sua vida, sabe? E aí não sabe lidar, não estruturou sua vida, porque ficou fixado, perdido lá no mundo da juventude, não aprendeu, não teve significado, sentido, não passou por essa fase abastecendo as suas características, as suas necessidades reais, próprias dessa fase de vida e fica achando que é um eterno adolescente. Cada momento da nossa vida, cada etapa, nós devemos viver conforme a etapa da nossa vida. Isso é muito fundamental, porque nós estamos num gráfico de amadurecimento. Não podemos ficar parado em nenhum ponto e nem retroceder. Então, jovem não é criança. Não retroceda o seu filho e também não faça o seu filho permanecer na vida de juventude, ficar adolescente eternamente. Não, ele vai passar por essa fase de 9 anos, ser bem-sucedido nesses aprendizados, iniciar sua vida pré-adulta aos 18 anos, várias coisas para serem aprendidas ainda e amadurecidas dos 18 aos 25 anos e depois ser um adulto pleno, que constitui família, que tem direção adequada, saudável na vida profissional, vida financeira, saúde física, saúde emocional, vida intelectual, vida espiritual, tantas áreas da nossa vida. Eu poderia falar aqui de diversas áreas, mas nós temos 14 principais áreas. Os pais que já me seguem, que já têm um trabalho aí desenvolvido mais próximo de mim, que já fazem parte dos meus cursos, leem os meus livros digitais, já tem todo um direcionamento, já conhecem bem mais de perto essas 14 principais áreas da vida, que são as fundamentais para serem tratadas agora durante a fase jovem da vida. Isso é fundamental. Senão nós vamos ficar perdidos aí, ou retrocedendo, ou fixado, parado. E nós temos que ter uma constância de crescimento, evolução, evoluir sempre, sempre, sempre. Isso é fundamental. Então, para finalizar, estruture a sua linguagem, a sua comunicação com o seu filho. Tudo está a partir da comunicação. Vamos ter bons relacionamentos se nós nos comunicarmos melhor com o nosso filho. A nossa forma de se comunicar com o filho jovem vai colocar nosso filho em trilhos certos ou até mesmo em trilhos duvidosos. Porque ainda que a gente tenha o esforço de colocar o filho numa boa estrutura, pai e mãe falando grego, filho falando latim, ele não vai ouvir, não vai entender e vai fazer da maneira que ele acha, julga que é o certo. E não vai entrar em trilho nenhum de forma adequada, de forma saudável. Aliás, vai entrar em trilhos muito enganosos para a sua vida. Nós devemos organizar isso e ter a comunicação mais direcionada para esse mundo jovem. Assim, nós vamos ter a aproximação do filho, melhor direcionamento, melhor supervisão. O filho vai acatar, ele não vai precisar calar e obedecer, ele vai acatar, ele vai ter autonomia, vai entender que ele pode também dizer o não, mostrar, revelar aquilo que ele não gosta e falar, dialogar com você, pai e mãe, falando a mesma linguagem, porque ele se sente compreendido na medida em que você também se sente compreendido pelo filho. E nisso há todo um objetivo de estruturação dessa juventude. E sim, a missão de ser pai, de ser mãe, de filho jovem vai ser cumprida. Você vai permanecer em autoridade sobre a vida do filho e essa vida de jovem será muito bem sucedida. O diamante que lapida é o pai e a mãe. O lapidado
é o filho, que ainda é um diamante bruto. Então, nós não podemos esquecer que diamante lapida diamante.